Pode parecer até bordão de pregador, mas eu não saí da minha casa para brincar de ser crente, sabe, irmãos? Não saí para brincar de ser crente. A maioria dos irmãos conhece a minha história de um programa de televisão, né? Que Deus mudou a minha história há 20 anos atrás, no programa do Raul Gil, como calouro. Mas alguns da igreja ainda desconhecem que eu nasci na igreja, sou filho de crente, neto de crente. E tudo que eu aprendi na minha vida, eu aprendi na igreja. Ó, a minha família é uma mistura de Deus e amor, Casa da Bênção e Assembleia de Deus. Eu cresci ouvindo missionário Davi Miranda. E vou contar um segredo, ouço até hoje a voz da libertação. A minha maior referência de alguém que serviu a Deus com verdade é a mãe do meu pai, a minha avó Virgínia, que hoje ela dorme no Senhor, dirigente da União Feminina, do Grupo Rosa de Saron, uma mulher que gastou a vida servindo a Deus, conhecendo a Deus, e um dia o Senhor falou, volta para casa, e ela voltou para casa, e deixou para nós um legado, né? Minha família é uma família do altar, de cantores, pregadores, ministros da palavra, e sobre a minha vida existe uma unção de sacerdote de louvor, né? É bem verdade que Deus ele mudou a minha história num programa de televisão, mas eu creio que a Babilônia não me cegou. Eu continuo olhando para o alto. Eu continuo olhando para o alvo. Esses dias um irmão me parou e falou assim, Fabiano, como é que você consegue num programa de televisão cantar, de repente você está no culto, passar uma vigília, né? Isso é simples, porque a Bíblia diz, quão formoso são os pés daquele que anuncia o evangelho da salvação. Ei, querido, aprenda uma coisa, ser crente dentro da igreja é muito fácil. Ser santo no meio de santo é fácil. A luz precisa brilhar nas trevas, né? E graças a Deus, quando eu saio da minha casa para gravar um programa, eu não saio para ser o gatinho, né? Para pagar sendo o gatinho e nem o popstar. Eu saio para servir a Deus e entregar a palavra através do louvor. E minha avó, ela tinha um ditado assim, ó: se precisar, use as palavras, mas use a sua vida mais ainda para testemunhar. Por que você está me falando isso, Robson? Porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Você não pode ser comprado. Você não pode ser comprado. Ah, mas lá está melhor, o jardim do vizinho é melhor. Mas anda debaixo da promessa, confia na promessa. A pastora falou, você pode até não ter tudo que você sonhou, mas você tem vida, você sobreviveu. Eu sobrevivi. Nós sobrevivemos a essa pandemia e nós estamos de pé porque a mão do Senhor é conosco. Ei, querido, estamos igual aquela mulher, né? A multidão cercou Jesus. Eu, por exemplo, eu quero tocar na orla dele. Eu não nasci para viver na beira do caminho. Ou é ou não é? Ou faz ou não faz? Eu estava dentro do carro, vindo para cá para comemorar o aniversário dos amados, e eu falando comigo, meu Deus, eu não nasci para fazer qualquer coisa, mediante o altar, porque todo dia eu levanto para renunciar um eu, todo dia eu me levanto para renunciar um passado, uma história que muitos queriam viver, eu estou renunciando, e essa renúncia virou uma semente que eu plantei no altar. De segunda a segunda, eu tenho colocado ela no altar. 15 dias atrás eu estava em Minas, depois eu fui para Joinville, depois voltei para São Paulo e fui para uma vigília. Aliás, que vigília, irmãos, misericórdia. Olha, se eu fizesse assim, eu palpava Jesus. O Senhor se fez na casa e... eu quebrei o protocolo. Para que você está falando isso, Robson? Quebre o protocolo. Se vai dar glória a Deus, dá glória a Deus agora. Se vai gritar, grita agora. O amanhã vem de Deus. Usa o seu fôlego de vida para adorar a Deus, amém? Enquanto você vai adorando, o Senhor vai quebrando cadeias. Enquanto você vai adorando, o Senhor vai curando. Enquanto você vai adorando, Jesus vai fazendo a obra. Não porque nós estamos pedindo, mas a palavra diz que Ele tem compromisso com a palavra dEle. Clama a mim e responder-te-ei. E quando nós estamos angustiados, Davi nos traz uma palavra nos Salmos, dizendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria com certeza ela virá. Eu não sei se você tem chorado um dia, 2 dias, 1 ano, 7 anos, mas eu sei de uma coisa:
Tem um Deus que enxuga as lágrimas. E sabe o que faz mais eu amar meu Jesus? Porque Ele não sonda a capa. Ele esquadrinha o coração. Né? Ele não sonda a capa, querido. Capa engana. Mas a Bíblia diz que Ele não rejeita um coração contrito. Esses dias eu estava ouvindo uma palavra e o irmão trouxe a palavra daquela mulher que se aproximou de Jesus e pediu para que o Senhor curasse a filha dela, que estava endemoniada. E ela meio que perturbou Jesus. Jesus, cura minha filha, cura minha filha. E Jesus, no popular, só dando patada, né? Porque Jesus falou assim, não vou tirar da mesa para dar para os cachorrinhos. Mas o grau de humildade dela foi tão grande que ela falou, Jesus, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos teus senhores. Sabe, querido, nós vivemos uma época que as pessoas querem ter e não ser. Nós vivemos numa época que o cantor não pode chegar perto de outro cantor e dizer, eu amo seu ministério, eu respeito seu ministério, sabe por quê? Ele acha que se ele falar isso, ele vai descer degraus, né? Ele acha que só porque ele tem zilhões de likes, ele já está com a salvação garantida. A minha Bíblia diz, prossigamos em conhecer a Deus. Ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Posso deixar um conselho para você? Posso, com todo respeito? Eu tenho 45 anos. Eu tenho idade para ser pai de muitos aqui. Seja a diferença no meio dos iguais. Não procure ter. Seja. Sabe por quê? Se passaram 20 anos da minha carreira, da minha vida, no auge da minha história musical, eu fui parar na UTI, fiquei entre a vida e a morte, porque eu tomei remédio para emagrecer. Saí da minha casa amarrado numa maca, direto para a UTI lá em São Paulo. Lá a medicina constatou que eu estava morrendo, porque o remédio que eu tomei deu perda de potássio, meu coração estava parando, meu pulmão se fechando e estava destruindo o meu organismo. Só um milagre de Deus. Naquele momento lá na UTI de madrugada não tinha Raul Gil, não tinha Gugu, não tinha Rodrigo Faro, não tinha Rede Record, não tinha ninguém lá. Sabe quem estava lá? Era meu pai, minha mãe, meu pastor, minha igreja. Eu vi na madrugada uma senhora que estava em estado terminal de câncer morrendo, estava do meu lado lá, rica, tão rica que não tinha onde colocar mais dinheiro, mas fedia em vida. Do outro lado tinha um rapaz, filho de um zilionário de São Paulo, que ganhou uma moto que o pai deu para ele. Ele atravessou o poste com a moto e abriu a cabeça. Sabe Deus se ele está vivo. Não adianta ter, precisa ser. Sabe por quê? Nós não temos nada. Tudo é passageiro, até a nossa roupa. A gente que cultua tanta coisa acaba... Se o Senhor falar, vamos embora, acabou tu tombar esse corpo, nem aliança leva. Então, sabe, querido, construa o seu tesouro onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói. As pessoas falam assim, Robson, você é louco, né? Onde já se viu? Você é meio doido. Eu falei, sou, irmãos. Fiquei entre a vida e a morte. Já se passaram 17 anos, eu estou de pé. Deus me deu uma linda família, Deus me deu um ministério. Era para ser uma vergonha a minha história e é um caminho de sucesso. Sabe por quê? Não porque eu venci um programa, não porque eu abri a boca e cantei, mas porque por onde eu passo eu deixo bom testemunho. Música está em 3º, 4º lugar, mas o meu testemunho eu prezo, porque eu sou representante do céu. Alta madrugada, o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, eu não preciso de cantor, eu habito no meio dos louvores. Se você quer cantar, fique aí, mas se você for adorar, levanta. Neste momento eu entendi que filho de crente não é neto de Deus. Minha avó dormiu no Senhor como um vaso nas mãos do oleiro. A minha tia até hoje é diaconisa da Deus e Amor, minha família toda. Mas eu precisava conhecer o meu Deus, não o Deus que fazia eu gravar CD, mas o Deus que falava comigo, né? Que eu achava que milagre era só gravar o CD e ter uma história musical, né? Quando o Senhor tirou tudo e falou, fica aí na UTI para você ver se você pode alguma coisa. Eu vi que estar de pé é o maior milagre. Estou de pé. Permaneça de pé. Permaneça de pé. Permaneça de pé.
Ei, querido, não deixe o mundo te seduzir, não. Permaneça de pé. Seja diferente. Caminha diferente. Quando as pessoas começam a rir e zombar da minha fé, eu viro para eles e digo assim, que meu grau de adoração é muito grande. Você não vai entender. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe que essa canção também foi um divisor na minha vida, né? Depois que eu saí do programa do Raul Gil, aí eu decidi ficar na igreja, né? E abrir mão de contratos que me lançavam na carreira secular. Aí foi quando eu lancei uma nova história. E na época do Raul Gil, eu não havia sido indicado a nada, só o prêmio Multishow, né? Que é da Globo. E com esse CD eu fui indicado ao Grammy Latino, né? Como cantor evangélico. Então assim, mostrando que o caminho certo é olhar para a cruz. Olhar para a cruz. E graças a Deus, após ele, nós já lançamos outros, né? CDs. Agora estou lançando o EP Eu Tenho Alvo. E hoje pela manhã, o Senhor falou comigo de madrugada na vigília que ele iria, 2021, me surpreender. Eu estou com uma canção que faz anos que eu quero lançar ela, mas eu nunca consigo porque o autor da canção nunca responde. E ela é linda. E eu já tinha desistido. Até falei para minha mulher, falei, Gisele, larga isso de mão, né? Porque assim, eu tento chamar, mas não atende, né? Então, não é para ser. Aí hoje, logo cedo, a diretora da gravadora falou assim, Robson, achei uma música linda, que é a sua cara. E eu acho que vai ficar muito bonito se a gente lançar ela agora em 2021. E não é que era música? Quando ela falou assim, ouve a música, irmãos, assim como vive Deus nessa igreja, diante deste altar, é a música que eu passei anos esperando a autorização. Sabe por quê? Porque com Deus tem o tempo certo. Sabe qual é a maior maturidade quando a gente serve ao Senhor? Não é a gente toda hora viver as bênçãos. Porque olha, irmãos, Deus não fica dando vitória para a gente ficar esfregando na cara dos outros, né? Melô da vingança, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê você na bênção. Não, não. Deus, ele tem um propósito. E olha, o último propósito de Deus é massagear o meu e o seu ego. Né? Ele tem um propósito. Se ele for mostrar que ele é Deus para salvar alguém, restaurar uma nação, ele vai fazer você viver a promessa. Agora, se for para você pegar a sua bênção e esfregar na cara do inimigo, vai continuar descendo a casa do oleiro. Vou contar um segredo, experiência particular. Enquanto não ficou a digital de Deus em mim, nada aconteceu. Deus, eu participei de muitos festivais de música, de canto, e nunca ganhava nada. Já fui até desclassificado uma vez, viu? No meio da música desclassificaram eu, porque disseram que não era música evangélica. E eu, meu Deus, como assim eu estava cantando um hino, né? Mas tudo bem. Quando Deus quis mudar a minha história, ele mudou no Raul Gil. E sabe, irmãos, aí eu fico pensando assim, mudou, continua mudando, mas é a palavra que o Fabiano falou assim, o meu interesse é o céu. Ontem eu era uma criança que queria cantar, que queria estar 24 horas em cada canto cantando. Hoje eu sou pai, tenho um ministério, tenho uma esposa, tenho 45 anos. Eu gosto de falar que eu tenho essa idade, sabe por quê? Me traz maturidade, né? Não sou mais menino, né? Tenho 45 anos, glória a Deus. E o que mais me importa é que o que eu valorizava quando eu tinha 20, hoje não é tão útil. Que eu queria tanto, nossa, eu queria tanto cantar na igreja dos negros americanos, eu queria tanto estar lá nos Estados Unidos, fui e cantei. Hoje eu falo, prefiro mais ficar em casa com meus filhos, porque os valores mudam, irmão, mudam. Você vai viver o seu sonho, porém, tudo tem um propósito. Estou lançando a música Uma Casa Cheia da Tua Glória, e o ano que vem vou lançar outra, e é uma canção que Deus tem restaurado a minha vida. Porque eu entendi que eu que preciso carregar a arca, eu que preciso carregar a presença. Não adianta ter tudo e não ter a presença. Eu estou igual Moisés. Senhor, anjo eu não conheço. Só saio daqui se for com a tua presença. Só saio daqui se for com a tua bênção. Só saio daqui se for com a tua promessa. Só saio daqui se for curado pelas tuas mãos. Só sai daqui se for debaixo da tua autoridade. Irmão, para de procurar em lugar que você não perdeu nada.
Sabe o que Deus tem mais falado no meu coração? Tem tanta gente que perdeu a dracma e foi dentro de casa. É dentro de casa. Nessa pandemia, eu voltei para o meu quarto de oração. Eu voltei a cantar no banheiro. Eu voltei a cantar no quarto. Eu voltei a cantar na garagem. E o azeite precisa descer lá também. Eu preciso chorar lá também. É muito fácil chorar aqui, dar glória a Deus. Tem que voltar para o seu quarto lá, ó, onde você perdeu a sua dracma. Vai achar ela, irmão. Acha ela. Acha ela. Acha ela, irmão. Não se esqueça de orar assim: Senhor, faz de mim o teu altar. Se o Senhor tem uma promessa, uma história na minha vida, me ensina a ser o que o Senhor determinou que eu fosse. O Senhor tem um mapa, o Senhor tem a história, me ensina a ser. Irmão, põe para mim a canção Uma Casa Cheia da Tua Glória. Uma casa cheia da Tua glória. Prometo que eu volto aqui com a minha voz, tá? Volto aqui com a voz brilhando, para pisar na cabeça do capeta. Glória a Deus. Papai está na casa. Papai já chegou aqui faz tempo. Irmão, e vou te dizer uma coisa: Ele está te observando. Ele está me observando. Sabe por quê? A Bíblia não mente. Ela diz que os olhos do Senhor estão sobre o justo. Achou, irmão? Solta aí, vaso. Glória a Deus. 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 Quando nós entendemos que nós somos o altar, nós sabemos que o azeite desceu. Nós sabemos que Ele reparou, Ele lavou, Ele limpou o altar, Ele desceu fogo do céu. Irmão, Deus, Ele não se empolga com notas musicais. Deus, Ele sonda a sinceridade da palavra que sai da sua boca. É da sua boca. É da sua boca. Irmãos, eu tenho 20 anos de carreira musical, mas eu nasci na igreja. Eu canto desde os 5 anos. Então já vai uma pá de anos cantando, né? Eu já vi cantores que cantam muito e cantores que não cantam nada. Eu já vi pessoas que fazem todas as oitavas da nota musical e já vi a irmã que só sabe cantar 2 notas. Já vi irmãos fazer todas as escalas árabes, hebraicas e eu não senti nada. Mas já entrei em casa de crente, irmãos, que morava numa casinha de sapê, que quando abria a boca dizia assim: teu altar é seu, a casa é sua. Irmãos, é um negócio que só sabe quem vive. O ano passado Deus me levou em Parauapebas, no interior do interior lá da Amazônia. Eu entrei, fui até a Amazônia, fui até Belém do Pará, de avião, depois entrei num barco, e do barco eu fiquei 4 horas até chegar nessa cidade. Eu confesso que quando eu estava no barco, dentro do rio Amazonas, mato para um lado, mato para o outro, eu fui criado na cidade, dentro de apartamento. Então eu tenho medo até de formiga. No sentido figurado, né, irmãos? Mas tenho medo, mas não conta para ninguém. Mas a minha filha, ela tem medo de barata, né? Tá bom, tá melhor que eu, né? E eu dentro daquele barco, indo lá para aquela cidade, eu falo assim: o que o Senhor está fazendo comigo, Senhor? O que o Senhor está fazendo comigo? O Senhor sabe que eu morro de medo de tudo, eu tenho medo de cobra, medo de escorpião. O Senhor está me mandando ir na Amazônia, Senhor, no meio desse mato. Nem povo tem aqui, Jesus. E eu dentro do barco, um irmão que estava me levando, eu com a minha mala, que era quase do tamanho do barco. A minha angústia, que também estava quase do tamanho do barco. Só que eu não queria demonstrar para os irmãos que eu não estava querendo ir, né? Porque era chato, né? Porque ninguém vai para lá. E todas as vezes que eu olhava para o irmão falava assim: ô irmão Robson, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Porque ninguém quer vir aqui, o irmão veio com tanto carinho, né? E o Espírito Santo de Deus fala assim para mim: mentiroso, conta para ele que desde quando você entrou no avião você está murmurando. E eu calado, fiquei calado, estava. E passou 1 hora, 2 horas, e eu vi os troncos boiando. Eu falava: é jacaré, é anaconda, é piranha. Teve uma hora, irmãos, que eu estava vendo até piranha dentro do rio. De tanto desesperado que eu estava. Quando passou aquele tempo de angústia, quando eu desci na beira do rio,
Estava uma igreja, tinha uns 50 irmãozinhos lá, com uma cartolina na mão, e estava escrito assim: Cantor Robson Monteiro, seja bem-vindo, seja uma brisa por onde você passar. Eu li aquela cartolina, eu desci, o pastor ficou tão emocionado quando me viu, ele me puxou, eu já enfiei o pé dentro da água, já molhei tudo, e ele começou a chorar, falar em línguas, a igreja começou a sapatear na beira do rio, e eu lá, amém, glória a Deus, meio batista. Nunca fui batista, estava batista naquele dia, pastor. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. De repente, quando o pastor fala assim, grande Deus, ninguém gosta de vir aqui porque nós estamos no meio do mato, Jesus. Mas o missionário Robson Monteiro veio aqui com tanto carinho, Senhor. Abençoa os filhinhos dele, a mulher dele, a casa dele. E eu fui ficando quebrado, sabe, irmãos? Sabe quando você vai sentindo vergonha? Eu comecei a sentir vergonha. Vergonha do meu jeito, vergonha. Vergonha que quando o pastor estava orando, eu estava já cabisbaixo. Ele, ô Senhor, abençoa teu servo. Deixa ele ser usado aqui neste lugar. Marca essa história, né? E aí, oramos. Aí falou, irmão Robson, nós fizemos um café na igreja e a igreja quer te receber. Vamos lá, irmão, tomar o café. Fui tomar o café na igreja, a igreja inteira estava lá. Na hora que nós fomos tomar café, veio uma irmã com uma xícara de café e fez assim para mim, entregou a xícara na minha mão e falou assim, ó, profeta, a Bíblia diz que quem dá um copo de água tem galardão de profeta. Eu estou te dando uma xícara de café, porque eu quero que o Senhor cure a minha filha. E eu sei que você é um homem de Deus. Naquele momento, irmãos, a minha cara foi no chão. E a igreja foi tomada pelo poder de Deus. E os irmãos começaram a falar em língua. Irmãos, a presença de Deus era tão forte naquele lugar, que se você fizesse assim, você apalpava Jesus em algum canto. Aí o Senhor falou comigo, tá vendo? Eu te trouxe no meio de um povo que você está com medo, só que aqui eu estou. Olha para eles. E eu comecei a olhar, irmãos, eu vi os irmãos simples, com chinelinho de dedo, uma roupinha simples, mas pensa num povo rico, rico de autoridade, rico de poder, rico em santidade. Na verdade, eles não queriam nem saber se eu cantava, eles queriam mais estar perto de mim, para eu contar o que Deus está fazendo na minha vida. Quando me levaram para o hotel, quando eu cheguei no hotel, era uma cabana. Eu pensei na cobra, né, irmãos? Pensei na cobra. Quando eu entrei na cabana, eu falei, ô Senhor, teu sangue é poder, Jesus. Por que o Senhor faz isso comigo? Ou o Senhor tira este medo, né, sogrão? Ou então não vai dar certo, meu Deus. E aí o Espírito Santo de Deus para mim, quero ver se você é homem, e na hora que tiver todo mundo pronto para adorar, você vai abrir a sua boca, você vai falar na frente de todo mundo que você não queria vir aqui. E eu fiquei com isso, eu falei assim, não, até parece, né? Eu vou ficar calado, até parece. Irmãos, chegou a noite no culto, eles me levaram para o estádio da cidade. Eu acho que nem em São Paulo eu nunca lotei tanto uma casa como naquele estádio. Eu acho que no máximo tinha umas 10, 15 mil pessoas dentro daquele estádio. E o povo crente começou a cantar, orar, e na hora que a orquestra entrou cantando, os irmãos marchando, quando o pastor passou o microfone na minha mão, o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, fala. E sabe, irmãos, eu decidi andar na verdade, a partir daí. Não que eu vivi uma vida de mentira, pelo contrário, mas eu comecei a viver tão claramente que quem olhar para mim sabe o que eu estou falando, se é verdade ou não. Na minha cara diz tudo. A partir desse dia eu fiquei desse jeito. Eu falei, irmãos, eu quero louvar a Deus por estar aqui, a igreja estava lotado. Mas eu confesso que eu estava morrendo de medo. Eu não queria muito vir aqui, porque eu não fui criado aqui. E sabe, irmãos, a gente ouve tanta coisa, eu quero até pedir perdão para os irmãos que estão aqui, mas assim, eu sei que Deus me trouxe aqui porque Ele queria tratar comigo. E a igreja me olhou para mim assim meio esquisito, né? Eu falei, fale agora é contigo, viu? Não vou falar mais nada. Quando eu comecei a cantar, o Senhor falou para mim, no meio daquela multidão, prepara a sua mala, porque aqui será caminho de ida e vinda, 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 ida e vinda. Quando você se cansar, pode saber que eu vou fazer você voltar. Irmãos, diante de Deus, já fui lá umas 5, 6 vezes. E eu aprendi uma coisa,
Eu tenho cantado em catedrais, mas não supera a igrejinha de Paroapebas. Não supera. Não supera. Tanto que nasceu um projeto meu chamado Saudade da Igrejinha, né? Cantando hinos antigos da igreja, porque quanto mais simples o lugar, o Senhor Ele está. E aí, se você começar a ler a Bíblia, você vai ver isso, que é claramente, né? Que Deus, Ele gosta de estar, Jesus gostava de estar do lado do pequeno, né? Do simples, né? O rico lá, o meu moço rico lá, falou: Senhor, como é que eu posso perder o céu? Ele não chamou Jesus para perguntar, ele foi afrontar Jesus. Porque ele fazia tudo, mas ele era rico, ele queria se aparecer. Mas Jesus olhou para ele e falou assim: é simples, dá tudo que você tem e me segue. Irmão, enquanto você não abrir mão do seu eu, do seu gosto, Deus não vai agir. Deus não vai agir. Deus só começou a agir na minha vida, na minha casa, no dia que eu deixei de ser o cantor e me tornei servo. Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor está mandando eu falar para você. Talvez você esteja como o povo de Israel, esperando entrar na terra prometida. Então anda na forma certa. Na forma certa, no jeito certo. Aí você vai cantar o hino da vitória. Amém? Deus abençoe vocês. Mais uma vez, filhinho, muito obrigado. Eu prometo que eu volto com a minha voz. E para que eu possa ser útil no reino de Deus, mais ainda, para os irmãos. Quero agradecer a gentileza, o carinho dos irmãos comigo, com meu sogro. Lembrar os irmãos que daqui a pouco o papai está voltando para buscar a sua igreja. Se prepare, irmão. Se prepara, jovem. Jovem, não seja seduzido pela internet. Busque a presença do Senhor. Eu falo todo dia para os meus filhos: a lâmpada, a candeia do seu corpo é os seus olhos. Então, gaste o seu tempo conhecendo a Deus. Um beijo no coração. Entra lá na internet, ouve a minha canção, Uma Casa Cheia da Tua Glória. Uma casa cheia da Tua glória. E quando estiver descendo a casa do oleiro, lembra de mim. Amém, queridos? Deus abençoe, amados. Aplauda o Senhor.